Olá, olá! Muito boa noite para você! Estamos iniciando a série Meu Filho Não Gosta de Estudar, episódio 6 já. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Essa live é especial para famílias responsáveis, é especial também para professores, que eles aprendem muito com essas dicas, e também é especial para você, aluno, que talvez ouvindo eu falar sobre esse assunto te desperte a vontade, de estudar. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa live da série Meu Filho Não Gosta de Estudar. Estão todos me ouvindo muito bem? Está tudo ok com a conexão? Que gostoso ter vocês aqui comigo. O episódio de hoje, que é o episódio 6, ele fala sobre a chatice de estudar. Você com certeza... Ai, que delícia, receber esse monte de coraçõezinhos, gente. Ai, que gostoso. Manda coraçãozinho, pode mandar, manda beijo, manda comentário, compartilha os aviõezinhos aí com a galera, manda pros pais, pros responsáveis, pros professores, pros amigos, né? Se você tem alguma matéria que você acha chata, você é meu aluno, compartilha. Vai ser muito gostoso ajudar cada vez mais pessoas, a fazer os alunos aprenderem a gostar de estudar. Então, aproveitem aí esse momento para poder justamente compartilhar. E se a pessoa não puder assistir em tempo real, a live sempre vai ficar salva, tá? Nós estamos no nosso 6º episódio. É só dar uma rodadinha no meu perfil que você vai encontrar as outras, os outros temas abordados desse assunto. Ok? Então vamos lá! Com certeza você já ouviu seu filho falar: que chato isso! O que ele quis dizer? Você já ouviu, ele falar várias e várias vezes. Mas ele aprendeu com quem falar isso? Que chato isso! Será que foi com algum amiguinho? Será que foi em casa? Será que foi uma expressão feita por você? O que a gente quer dizer quando a gente fala, que chato isso? Que é entediante, não é mesmo? Que é monótono, que é cansativo, que é maçante. Quando a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é chata, nós estamos dizendo que aquilo que ela faz, ou aquilo que ela fala, não está nos agradando. Cansa ficar perto dela. Você já ouviu seu filho te chamar de chato? Já ouviu seu filho falar que o professor é chato? Já ouviu seu filho falar que é chato estudar? Será que é chato estudar? Hoje a gente vai entender um pouquinho dessa exclamação, essa exclamation tão frequente entre as crianças, adolescentes, e tem muito adulto que pensa que é chato estudar. E o melhor, eu irei dar algumas dicas para transformar essa exclamação do que chato estudar em uau, que legal, que top. Às vezes pode ser preguiça, isso mesmo, Stefania. Às vezes não é nem que é chato, que é cansativo. Às vezes a pessoa tá tão cansada que fala, meu Deus, eu preciso descansar, não consigo estudar. É isso mesmo, e o aluno também, As crianças, às vezes, elas ficam envolvidas em tantas atividades escolares que não dá para poder acompanhar e chegar ainda em casa e fazer atividade, ou não extracurricular também, não é nem atividade escolar, é uma natação, é uma aula de robótica, é uma aula de inglês. Então, assim, isso vai cansando o cérebro, E o cérebro entra nesse modo chato quando ele não encontra referência, quando ele não encontra memória para ajudar ele a entender o que está sendo apresentado. Aquela atividade, aquele conceito que está sendo novo para ele é 100% novo e ele não consegue encontrar ganchos para conseguir focar. Quando não conseguimos relacionar o novo com esses conhecimentos, esses conhecimentos prévios, o tempo não passa e o foco nem existe.
Então eu amo ouvir dos meus alunos que eles falam assim: nossa, professora, a aula já acabou? Ah, gente, que coisa gostosa. Porque eu sei que ali não foi chato. Né? Nossa, mas essa aula não acabou ainda. Aí eu já pensei, poxa, eu preciso de rever um jeito diferente de explicar isso. Né? Então, são coisas que a gente tem que ficar atento. Porque se tá deixando chato, tá dando tédio, alguma coisa tem que mudar. E o mesmo vale por isso dentro de casa. Quando a criança falar que tá chato, às vezes as ferramentas, a maneira como você tá tentando fazer com que ele estude, realmente está sendo cansativo, está sendo maçante. E como eu disse nas lives anteriores, para a gente conseguir estudar, para a gente conseguir aprender algo novo, a gente precisa de uma grande quantidade de conhecimentos arquivados. São as referências que são armazenadas dentro da nossa memória de longo prazo. Falei sobre isso nas lives da motivação para estudar. E aí, né, mais uma vez eu vou reforçar que você, pai responsável, tem esse papel fundamental para formar esse arquivo. Você precisa criar o maior número de referências possíveis dentro do arquivo do seu filho. Como é que a gente cria esse arquivo lá na memória de longo prazo? São os nossos passeios pelo bairro, gente, tá? Anda aí pelo bairro, vai mostrando as árvores, vai falando sobre os passarinhos, vai falando sobre as casas, né? E quando você vai aí visitar alguma cidade, procura se nesse lugar tem um museu, procura uma biblioteca, procura um zoológico, né? Exposições, né? Quem que levou? Você que é de Rio Preto? Você levou seu filho lá na exposição do Van Gogh que teve no Iguatemi? Iguatemi patrocina. Você fica atento a essas coisas para poder instigar o seu filho a querer saber um pouquinho mais? Então, ficar atento a esses detalhes vai fazer com que ele, né, tenha esse arquivo preenchido, tá ok? Sabe, Termas de Olímpia? Nossa, gostoso, né? Você aí, né, que já foi. Esses dias, tá numa modinha, viu? Direto os meus alunos. Ai, professora, eu só tô queimada porque eu passei o dia inteiro. Né? Graças a Deus, estamos podendo passear um pouquinho mais, né? Podendo ir um pouquinho nos lugares. E eles chegam queimadinhos lá, fritados, na verdade. Não é nem queimadinho, torrado. E assim, simplesmente você leva o seu filho no parque e não comenta nada com ele sobre o lugar. Você pode falar a respeito da água que tem ali, se ela vem realmente de uma fonte termal ou se ela é aquecida. Você pode conversar com ele a respeito do sol. O sol que é tão importante para a gente poder brincar super na piscina, também ele é perigoso e que a gente precisa passar filtro solar. Gente, eu tenho aluno que voltou do Termas com bolha de pus no corpo, porque não tomou usoprotetor, fritou mesmo, tá? Então tem que ensinar essa importância. E detalhe, gente, é mocinha, né? Não é criancinha. Mas então, ele não aprendeu quando era criança a importância de usar o filtro solar? Que o sol faz mal? Ao mesmo tempo que ele faz bem, e isso é legal também falar para o seu filho. Nossa, filha, a gente tem uma vitamina D que ele ativa ela com o sol. Isso facilita tanto as nossas aulas. Quando a gente pergunta, gente, para que serve a vitamina D? E eles falam, é aquela do sol. E, gente, eles aprendem isso com vocês. Não precisa do professor todo dia estar colocando, eles precisam ter arquivo, tá? Vou mais fundo ainda, né? Se tem criança maiorzinha na sua família, você tá levando pro parque aquático, começa a falar para ele sobre velocidade, sobre tempo, sobre massa, né? E vai falando, nossa, uma pessoa mais gordinha, será que vai chegar mais rápido no final do tobogã? Né? Quanto tempo será que seu tio vai descer? Vamos cronometrar? Gente, isso é física. Olha que bacana, tá? Falar sobre o tempo meteorológico. Nossa, olha lá, tá cheio de nuvens no céu. Acho que vai chover. Não, essas nuvens são claras, essas nuvens são escuras. Então, gente, conhecimento que você pode transmitir para o seu filho. O seu filho aprende com você, ele aprende vivendo com você. E isso a gente retoma na sala de aula. É papel do professor retomar os conhecimentos adquiridos para ele conseguir colocar coisas novas. Por que a gente usa óculos de sol? Para estilo. Não é para ter estilo, né? Para que é? Para proteger o nosso olho.
E por quê? Porque o raio do sol. Então, assim, você pode explicar isso para o seu filho. Não é só o óculos mais bonito, é o que é mais saudável para os seus olhos. Então, isso é conhecimento que pode ser passado para os seus filhos sem precisar estar dentro da sala de aula, porque isso vai ser usado dentro da sala de aula. Será que é chato viajar? Será que é chato? Tão chato que a viagem fica tão longa, como eu usei a expressão lá, nossa, essa aula é tão chata que não passa. Tem criança que não gosta de viajar porque ela acha que é chato. Nossa, mas vai demorar muito pra gente chegar, tipo o burrinho de Shrek. A gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? Gente, para de dar tablet celular pro seu filho durante a viagem. Aproveita esse momento que ele tá ali com você e conversa com ele. Cria jogos para interagir lá no lugar. Esses dias eu estava perguntando para os alunos assim, vocês já brincaram da corrida da aguinha? Eles olharam para mim assim, corrida da aguinha? Falei, quando chove, fica as gotinhas no vidro. Aí você escolhe uma gotinha. Bom, se você já fez isso, coloca aí, eu já brinquei de corrida da aguinha. Escolhe uma gotinha, seu irmão escolhe uma gotinha, né? Ou seu primo, ou você, mãe, pai, escolhe uma gotinha e vocês ficam competindo qual gotinha vai terminar o trajeto ali do vidro. Já brincou de corrida da aguinha? Gente, as crianças não sabem o que é isso. Uma ou outra, nossa tia, eu já fiz isso, nossa tia. Então, o professor, né, tá ali para poder tentar resgatar essas coisas deles. E se eles não têm, né? Ah lá, ai, olha, a Estefânia vai ter que brincar de corrida da aguinha. Marcar uma gotinha e competir lá, qual que vai chegar até o final. Gente, não tinha celular no nosso tempo. A mãe da gente dava sonífero pra gente dormir? Não, aconteciam coisas ali na viagem que a gente passava esse tempo. Então, comentar se naquele lugar tem a cidade, né, é muito grande. Nossa, essa cidade, olha só, agora que ela acabou, né, existem vários, né, vários bairros mais distantes, condomínios mais distantes. Comentar que plantação que é aquela ali do lado. Nossa, tem cana, é laranja, é limão, é milho. Né? Então, assim, ensinar o seu filho que tá ali fora, né? Gente, hoje um aluno me olhou, perguntou pra mim qual era a origem da pipoca. Do milho. E o milho vem da onde? Da planta. Deu pra entender que são conhecimentos que tem que vir lá de trás? Porque a origem que eu estava falando em aula era origem vegetal ou animal. E qual é a origem da pipoca? Gente, conversar durante a viagem. Aproveita o momento, explica o que é zona rural, zona urbana. É coisa que a gente vê em geografia. Mas o seu filho precisa fazer essas conexões lá, né? Lá na sala de aula. E da onde que ele vai tirar isso? Ah, mas esses últimos dias foi um pouco difícil, né? A gente não conseguiu viajar, falta grana, tá? Se tá faltando dinheiro, se tá conseguindo viajar, se você tem medo de viajar por causa da pandemia, tá? Você pode fazer isso dentro de casa, não precisa viajar, né? Se seu filho é pequeno, começa a brincar com ele de faz de conta, faz ele imaginar lugares, começa a perguntar para ele o que tem nesse lugar, e aí vocês vão criar regras, se vai ser tudo possível, ou apenas coisas possíveis, porque na imaginação tudo pode. Então você vai criar a ideia, vai chover bala ou vai chover água mesmo, né? Então você cria a regra e vai contando a história junto com ele. Aí você fala, agora a gente vai desenhar a nossa história, agora a gente vai fazer um fantoche para contar a história. Faz barraquinha no fundo do quintal, barraquinha dentro do quarto, barraquinha na sala. Gente, detalhe, o montar a barraca que é a brincadeira. Porque depois que a barraca tá montada, você brinca um pouquinho dentro, mas depois passa, né? Quando eu era criança, a gente passava o dia inteiro na casa da minha tia, Nota, lá em Barretos, arrumando um quartinho de despejo. Passava o dia inteiro, gente, literalmente, arrumando um quartinho de despejo. Depois que o quartinho de despejo tinha arrumado, tinha mesinha, tinha um vasinho de flor, tinha não sei o que, acabou a brincadeira. A gente falava, e agora? O que a gente vai fazer? É o montar, é o preparar. E assim, nesse momento, você vai inserindo coisas assim escolares nesse cenário. É um caderno, é um lápis, é uma canetinha, é uma massinha. E você vai incutindo subliminarmente que estudar é legal. Olha que interessante.
Então, sem ele perceber, o inconsciente dele já vai absorvendo que brincar é legal. Transformar pilha de livro em banquinho, jornal, né? Fazer a decoração do lugar com essas coisas de escola. Então, coloque esses objetos para que ele consiga ir absorvendo a ideia de que estudar é legal. Será que é chato ir ao mercado? Será que é um tédio ir ao mercado? E aí, você gosta? Talvez sim, talvez não. Tem gente que passeia dentro de mercado, mas para um adolescente, para uma criança, como é que é essa experiência? A palavra chata aparece muitas vezes no dia a dia em casa, né? Então, se você for precisar levá-lo ao mercado, isso é muito importante, gente. Leve as crianças ao mercado. Fica a dica, leve, porque eles precisam ter essa noção de mundo. Envolve ele nessa atividade. Pergunta, onde será que tá a massa de tomate? Será que ela tá perto das geladeiras? Por que você acha que tá lá? Tenta interagir. Talvez a criança vai começar a perceber que existe placas de sinalização. Ela vai começar a perceber que ela pode ir se organizando e vai entendendo, gente, a importância de se manter as coisas organizadas. A importância de se ter um critério de organização. E esse critério, ele se aplica dentro da nossa casa. Isso eu falo em sala de aula. Gente, tem lá uma gaveta de talher, que é a colher, é o garfo, é a faca, não é? Sim. Fica mais fácil? Fica. E na sua gaveta dentro do guarda-roupa, não tem um lugar para cada coisa? Fica mais fácil? Fica. Então, por que você não arruma? Então, ir no mercado, se fosse tudo jogado, né? Na minha bagunça eu me encontro? Não vai ter como. E na escola existe critério de organização. Né? Para estudar os seres vivos existe critério de organização, né? Porque quem sabe eu sou professora de ciências, de biologia, então existe níveis de organização do corpo, célula, tecido, órgãos, sistemas, né? Os reinos, os filos, as classes, existem critérios. E a criança vai entender o porquê que tem critério dentro da escola. Por que tem níveis de organização? Porque fica mais fácil. Porque fica mais fácil para todo mundo entender. Para todo mundo ter a mesma linguagem, não vai falar assim, ai, que saco que eu tenho que aprender isso. Ele já vai entender que isso é mais fácil, seguir os critérios, tá? Então, voltando à ideia do supermercado, chega lá nas fileiras do supermercado e fala para ele assim, ó, agora você vai pesquisar um macarrão mais barato. E faz ele ter essa noção de preço. Deixa ele escolher uma bolacha gostosa, mas fala, ó, escolhe uma que você gosta, mas a mais barata, né? A que tem um preço mais acessível. E aí, né, se ele fizer isso, eu tenho certeza que no mercado não vai ser chato pra ele. Que ele ainda tá recebendo um docinho no final. Ah, mas meu filho é adolescente. Ele não vai querer fazer isso. Será? Será que seu filho não vai querer ir com você no mercado? Você pode dar uma lista de compra, um valor determinado na mão dele e levar ele no mercado e falar assim, daqui a pouquinho eu venho te buscar. Ah, nossa, será que vai dar certo? O que será que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Se ele já tem uma lista, talvez ele vai achar os itens. Se você deixar ele sem lista, talvez ele vai comprar só aquilo que ele acha que é legal e não aquilo que realmente é necessário. Então, por isso é importante direcionar, né? A questão do valor, né? Já deixa um valor estipulado também, não deixa o cartão lá, limite a todo momento, não. Gente, isso vai ser tão importante pra ele, porque quando ele vai começar a entender o valor das coisas. Quando você fala pra ele, não dá, é caro, ele vai começar a entender melhor isso, tá? Não precisa ser mercado, gente, pede pra ir na padaria, né, no mercadinho da esquina, ok? E aí, gente, eu tenho certeza que também ir ao mercado pra ele vai ser legal. Ele vai se sentir gente grande, né? Algo que pra gente fala assim, nossa, tem gente que não gosta de ir no mercado. Né, que fala, nossa, tem que ficar andando. Mas tem gente que gosta de estirar a cabeça e tudo mais. Mas faz parte da vida adulta e a gente tem que treinar esses adolescentes, essas crianças a irem ao mercado. Ah, hoje tem que comprar por aplicativo, tá? Mas tem mercado também pra você ir, ok? Outra situação do chato que aparece muito. Será que é chato receber pessoas em casa? Será que é chato as reuniões de família? Será que é chata a reunião de amigos na sua casa? Seu filho fica nessas reuniões o tempo todo no celular e não interage com ninguém, ainda mais se não tem adolescente nem criança. E pior, se tiver, às vezes fica todo mundo no celular também. Vocês já passaram por isso? Eita!
Se for esse momento do chato ser isso, o que você vai fazer? Você vai pedir ajuda pro seu filho para escolher o que vai ser servido, né? Leva ele para fazer as compras, ensina ele a fazer alguma receita especial. Ele vai ficar lá esperando alguém elogiar. Você acha que ele vai estar no celular? Olha o ouvidinho lá, prestando atenção, né? Pode ser uma coisa simples, uma sobremesa, ou até mesmo lá montar uma saladinha, tá? Peça para o adolescente montar playlist, né? Que vai tocar aqui no nosso churrasco, desse encontro de familiares. Faça ele ser parte do evento, porque aí eu tenho certeza que não vai ser chato. Agora eu vou falar de como mudar o chato de estudar. Então eu dei algumas dicas, porque a palavra chato cansa a gente, né? Você escutar do seu filho o tempo todo, nossa, que chato, não quero isso. Ai, que chato, eu não quero aquilo. Então eu fui dando algumas dicas para você mudar essa visão do chato no dia a dia. Mas agora eu vou falar sobre o chato do estudar. É claro que todas essas dicas que eu fui dando lá para trás contribuem sim para formar o arquivo. Lembra que eu falei? O arquivo de experiências que seu filho precisa. Lá vai ficar armazenadinho na memória de longo prazo. Então, sendo assim, voltado para a ideia do chato do estudar, dica número 1, Rubem Alves, quem já ouviu falar dele, ele acredita que primeiro os alunos precisam entender o ambiente em que vivem dentro de casa, para depois entender a rua, o bairro, a cidade, o mundo. Tem a ver com o que a gente falou lá atrás? Sim. Compreender, entender, fazer as relações. As crianças são curiosas por natureza. Elas querem aprender mais sobre aquilo que está ao redor delas. Ele fala, né, Rubem Alves, este é o princípio fundamental. O interesse começa por aquilo que está ao nosso redor. Então, criar essa memória, motivação, que foi o assunto da nossa live lá atrás, é importante. E vocês, familiares, têm esse papel fundamental. Então, é muito legal poder resgatar conteúdos no dia a dia e lançar questionamento para as crianças. Por quê? Será? Como que eu provo? E eu uso muito o método científico na escola, né? Que é o problema, as hipóteses, as experiências, os resultados e a conclusão. E aí eu começo colocando coisas do dia a dia. Por que o chiclete perde o gosto? Quais são as hipóteses? Que experiências que eu posso fazer? Aí eu brinco com as meninas, por que a gente, né, esse batom não foi muito bom, né, saiu rapidinho da boca? E aí o método científico que é usado para solucionar os problemas dentro, né, das doenças, os problemas da população, fazem parte da vida dele. Faz sentido para ele. Você sabia que a gente elimina 250 gramas de cocôzinho por dia? Aí você fala, mas pra onde vai esse cocô? O que acontece? De onde que ele veio? Quantos habitantes tem na cidade de São José do Rio Preto? Quantos gramas de cocô? Então a gente entra na matemática ali. E essa água vai ser tratada e volta para ciências. E, gente, tanta coisa a partir do cocôzinho, né? Então é muito legal, é muito importante a gente conseguir fazer essa interação do mundo ao redor, né? E esse mundo ao redor faz parte do dia a dia que ele aprende com você em casa. Então vamos para a dica número 2. Para descobrir a graça em um tema aparentemente desinteressante, o primeiro passo é tentar encontrar um motivo para aprender. Um motivo. Lembra lá da série? Motivação. Um motivo. Essa foi a Bárbara Oakley, que fez um livro, tá? A tradução dele, porque foi em inglês, diz assim, A Mudança de Mentalidade. Esse livro foi lançado em 2017. Ele fala assim, supere os obstáculos para aprender e descobrir o seu potencial oculto. Um livro muito bom, tem ele já traduzido, tá? Fica a dica. Então é da Bárbara Oakley. A gente precisa, né, como é que fala? Entender a importância daquilo. Então não adianta falar assim, filho, você tem que estudar porque você tem que ser alguém na vida. Quer dizer que ele não é ninguém agora. Ele é só um ser na sua casa. Gente, conversa com ele. Filho, qual que é o seu sonho? Ah, eu quero ser jogador de futebol. Bonitinho, né? Ah,
tá bom, mas para ser jogador de futebol, o que você precisa? Você precisa estudar? Você precisa falar outra língua? Você que vai viajar para outros países? Você tem que conhecer a cultura desse lugar? Né? O que eles comem? Você precisa aprender a morar sozinho? Precisa aprender a mexer com dinheiro? Precisa não sei o quê? Vai jogando, certo? As ideias para ele entender, certo? Encontrar o motivo para aprender aquilo. Ah, tem um monte de professor que fala que você precisa saber disso para passar no vestibular. Tá. Mas por que ele tem que passar? Qual é o objetivo final? Conquista de um sonho? O início de um sonho? Trabalha com esse emocional, não massacra ele que tem que, porque sim, certo? Então, encontrar um motivo para aprender. Isso é função em casa, função do professor também. Terceira dica. Cuidado com as falas dentro de casa. Matemática é difícil. Física é difícil. Química é difícil. História é muito chato. Geografia é insuportável. Não fala isso. Se você tem experiências muito negativas a respeito do seu estudo, você pode até expor isso para o seu filho. Nossa, quando o papai estudava não era legal, quando a mamãe não estudava não era legal, mas hoje eu vejo a importância. Mas não joga só coisa negativa, não. Ah, agora você tá gostando, tá fácil, né? Você vai ver quando você chegar lá no ensino médio. Gente, coitado. E se ele já tá achando que tá difícil? Ele vai entrar em desespero. Cuidado com as suas falas. Cuidado. Os pesquisadores da Universidade de Chicago dizem que pensar que o assunto não é bom, que é difícil, vai ativar uma parte do nosso cérebro que é envolvida com a experiência de dor. E o que seu corpo faz quando ele sabe que ele vai sentir dor? Ele foge. E aí, quando ele começar a estudar aquela matéria, ele vai ficar muito mais suscetível a se distrair e provavelmente vai começar, não vai terminar, ou ele vai adiar o estudo daquela matéria, porque é muito difícil. Se o meu pai, se a minha mãe, se o fulano de tal falou que é difícil, cuidado com as suas falas. Dica 4. Ai, eu já tô cheia de dicas, gente. Anota tudo, coloca tudo em prática. Escreve pra mim depois. Nathalie, coloquei essas dicas em prática e deu tudo certo, tá? Dica 4. Ao estudar com seu filho, exponha referências visuais, auditivas e faça questionamentos. Então, você pode pegar o livro com ele, mostrar, aqui tem essa foto, faz as relações com ele. Pode pegar o celular, pode pegar o computador, pode procurar videozinho, pode procurar um documentário, pode procurar várias, porque aí nessa hora você vai estar ajudando ele a fazer conexões. Porque talvez ele não conseguiu fazer essas conexões na escola, quando o professor estava dando aula. Porque talvez o arquivo dele não tinha essas informações. Então, você vai agora ajudar, tá? Vai ajudar ele a jogar coisinhas na memória dele, fazer essas conexões, fazer esses questionamentos. Auxiliar ele a ter uma conclusão sobre os exercícios. Quanto maior domínio ele tiver sobre o assunto, mais ele vai gostar de estudar. Faz o seu filho pensar, faz o seu filho criar respostas, né? E pede para ele, né, explicar para você, mesmo que ele não consiga escrever no papel, peça para ele explicar para você. E aí você pode, sim, orientá-lo a colocar isso no papel. A gente faz isso muito na escola. Colhe as informações de todo mundo e a gente junta e forma uma resposta. Porque eles ainda estão aprendendo a tirar isso daqui e vir pro papel, né? Então é muito importante a gente treinar essa ideia. Porque eles falam assim, eu sei falar, mas eu não sei escrever, né? Então treina isso em casa. Às vezes chega numa prova, eu sei falar, mas eu não sei escrever. E a prova não é oral, a prova é escrita, né? Impede, não deixa ele perguntar pro Dr. Google, pro amiguinho Google. O Google vai mandar uma resposta. Resposta certa, sim, mas não é na linguagem dele. Gente, como eu fiquei irritada nesses anos de aula online, que eu recebia tarefas do Ctrl+C, Ctrl+V do Google, e aí eu falava assim, meu querido aluno, meu querido ser humaninho, isso que você está falando é assunto muito avançado, tá? Eu acho que você está se aprofundando demais, né? Tava na cara que era uma cópia, mas eu falava, então, você está estudando demais, acho que isso aí que eu tava pedindo, simplifica as respostas, simplifica essa linguagem, né? Então, ensina ele a ler, a interpretar dentro de casa, tá? Dica número 5.
você precisa ensinar seu filho a estudar. Ah, mas eu não precisei ensinar ele a jogar videogame. Mas alguém ensinou. Ah, eu não precisei ensinar ele a usar o celular. Mas alguém ensinou. Alguém ensinou. A gente não nasce sabendo, a gente aprende. Então você precisa ensinar ele a estudar. Como? Começa pelo lugar. Um lugar calmo. Vamos organizar o ambiente. Desliga o celular. Você vai pegar só quando você precisar. Monta um cronograma de estudo. Organiza intervalinhos. Pausa, gente. Tem que parar. Tem que comer. Tem que ir no banheiro. Tem que dar uma voltinha na rua. Andar com o cachorro. Né? Pode usar o celular nessa pausa. Porque às vezes eles ficam, né, com aquela angústia. O que será que está acontecendo no mundo virtual? Não é é que a gente falou lá para trás, né? Da abstinência de ficar fora do mundo digital. Então, uma pausa pro celular. Estudar cansa. Assim como fazer qualquer outra atividade. Limpar a casa, cansa. Ficar assistindo o dia inteiro celular, séries também cansa. É cansaços diferentes, mas cansa, tá? São cansaços diferentes. Porém, todos conseguem estudar, mesmo cansando. Não é um ato para poucas pessoas. Ah, só alguns conseguem estudar, outros não conseguem. Tira isso, esse é mito. O seu filho precisa entender como ele faz, né, para reter esse conhecimento e não decorar. Tá gostando da live? Tá achando interessante? Comenta aqui. Compartilha com pessoas que você sabe que vai ajudar muito. Nós estamos indo para a nossa dica número 6. Não crie guerra dentro de casa no momento do estudo. Entenda as frustrações, as limitações do seu filho. Entenda a idade dele, como que o cérebro dele está funcionando, o que vai ser fácil, a linguagem que você precisa usar para falar com ele. Não use a comunicação violenta. Tem que fazer e pronto, acabou. Você não consegue, mas é um burro, né? É um engraçadinho. E começa... Não, gente, entende. Não cria guerra. Agora também você não está estudando, vai ficar sem celular. Não, aqui agora é o horário. Senta de novo, filho, você acha que você não entendeu. Agora é o horário de estudar. Até ele entender. Não cria guerra, tá? E se seu filho tiver muita dificuldade, você não está conseguindo ajudar ele porque você também não lembra, não consegue ajudar, não consegue falar da linguagem dele, procura ajuda. Procura aprender como o seu filho pode aprender. Ou você pode também procurar ajuda com um amiguinho da escola, que criança falando a mesma linguagem, aluno falando a mesma linguagem fica mais fácil. Você pode procurar um adulto que saiba explicar, né? Então, os professores particulares. Você pode procurar ajuda com parentes da família, né? Adolescentes que já passaram por esses estudos ou que estão estudando em outras escolas, mas estão estudando a mesma matéria. E detalhe, se você procurar ajuda de alunos, crianças mais ou menos da mesma idade, não supervaloriza essa pessoa que está ajudando seu filho, tá? Valoriza todo o esforço que o seu filho está tentando ter para aprender. Valoriza sempre. Nossa, que legal, hoje à tarde você passou estudando com seu amigo. E aí, deu certo? Nossa, então, tá vendo como foi bom? Certo? Então, valoriza o esforço do seu filho. Porque senão ele vai achar que você gosta mais do amiguinho dele do que dele. Que você acha que o amiguinho dele é inteligente, ele não. Ok? E fale pra ele, filho, mesmo jeito que você tem facilidade para algumas coisas, seu amiguinho não tem. As mesmas facilidades que ele tem, você não tem. E a gente tá aqui para ajudar uns aos outros. Aprendemos e ensinamos o tempo todo, durante toda a nossa vida. Ok? Não fala que seu filho não gosta de estudar, né? Que ele não se concentra. Ah, mas passa horas no videogame. Faz maratona de séries. Fica o dia inteiro brincando na rua. Por que não, né? Antigamente as crianças ficavam brincando na rua e hoje também tem crianças que ficam o dia inteiro brincando. Às vezes nos lugares de condomínio que tem, né? Fica lá andando de patins, andando de skate. Passa o dia inteiro ali, ele não gosta, não tem concentração, não tem foco, mas para essas coisas ele tem. Uai, gente, o fato dele passar tanto tempo ocupado nessas atividades não significa que ele vai ter maior concentração nos estudos, tá?
Então, normalmente, quando eu tô lá na clínica para atender, né, ou conversando com famílias sobre déficit de atenção, hiperatividade, as pessoas falam assim, mas meu filho fica o dia inteiro na televisão, como assim ele tem déficit de atenção? Como assim ele é hiperativo? Então, vamos entender um pouquinho mais, né? Então, a concentração que a gente fala para estudar tem uma definição, que é a faculdade em que o indivíduo é capaz de colocar o foco em áreas que ultrapassam seus interesses pessoais, podendo promover e gerá-lo a partir dessa focalização. Então, os exemplos que eu dei, jogar videogame, assistir série, maratonar, fazer coisas assim, eles geram prazer, puro prazer, tá? Então, esse foco dele não exige esforço mental considerável. Ah, mas aí tem que aprender quais são as fases, não sei o quê. Gente, mas é prazeroso, tá? Então, essa atração de fazer essa atividade, ela é instintiva, é instinto, tá? Não é consciente. É mais ou menos a natureza do vício, tá? A gente não é mais ou menos isso, por isso que tem tanta gente que viciam, né, em determinadas atividades. Então, o seu filho precisa aprender a se divertir ao estudar, porque quando ele aprende a se divertir ao estudar, ele vai conseguir sim ter mais foco, né, reter. Então, são coisas que aos pouquinhos a gente vai inserindo dentro da sala de aula. Tem professores que são mais dinâmicos, tem professores que nem tanto, mas dentro de casa a gente consegue, né? Passa uma tarde para poder perguntar para ele, né? Cria um jogo junto com ele, faz em casa um torta na cara com os amiguinhos, gente. Fala assim, ó, vocês vão fazer questões. Faz questões, e cada um faz questão de um lado, questão do outro. Aí vocês ensinam eles a fazer como é que fala? O negocinho da torta de glacê. É glacê, né? Acho que é. Faz um negocinho, ou compra um spray, se você tá podendo, né? Compra um spray. Vamos fazer um torna na cara, vamos ver quem tá sabendo. Gente, torna o aprendizado engraçado, divertido, vai ser muito gostoso. A gente pode fazer isso de vez em quando, não precisa ser todo dia. 7ª dica. Troque as palavras estudar por aprender. Aprendemos durante toda a nossa vida. E aprendemos com mais facilidade aquilo que é interessante. O que torna interessante pra gente? Mais uma vez, o que é novo. Só que o que é novo, que ainda a gente tem uma familiaridade. Os pré-requisitos registrados na nossa memória. Porque vai dar um celular pela primeira vez para uma pessoa que nunca viu alguém usando um celular. É novo. É uma novidade. Mas ele não sabe para que é. Ele não sabe qual que é a função. Não sabe. E aí? Né? Pensa assim, aquelas pessoas que ficam em regiões bem isoladonas, né? E que nunca tiveram acesso à tecnologia. E de repente, uau! Vamos pensar, uma viagem no passado. Chega no viagem, volta no tempo e você apresenta lá pro seu tataravó. Olha, isso aqui é um dispositivo celular. Ele vai olhar, que isso? É novo. É uma novidade. Será que ele vai ter vontade de entender o que é aquilo? Não, só se você mostrar. Só se ele entender a importância daquilo, né? Então, ter aquela familiaridade, é para você poder falar com outras pessoas. É para você, né, não precisar bater na casa do vizinho, você não precisa viajar dias para encontrar o seu parente. Você conecta aqui e a gente consegue ver através da telinha. Mostrar as possibilidades. Então, estudar se torna mais fácil à medida que a gente vai tendo aptidão. E aí o nosso esforço, ou seja, a nossa vontade de estudar, ela aumenta, tá? Então, o estudo só é chato, só é entedioso no momento em que a gente é obrigado a prolongar nossa atenção em temas que não tem nada a ver com a nossa vida pessoal. E a gente não compreende a importância para aquilo. Quando a gente não consegue entender a importância, compreender, a nossa primeira tendência é dar pouco valor. Isso não vai ser importante. Não vou usar isso para minha vida.
Agora, a partir do momento que a gente começa a entender sobre aquele assunto, que a gente consegue fazer relação com as coisas que a gente tem dentro do nosso arquivo de memória, o nosso foco vai aumentando. E aí a nossa satisfação em aprender vai aumentando. E os nossos exercícios serão cada vez mais fáceis. E a vontade de fazer exercício é cada vez maior. Eu lembro que o ano passado eu cheguei numa funcionária da escola que o filho dela é nosso aluno. E eu falei assim, eu fiquei muito feliz que o seu filho chegou em mim e falou assim, professora, passa mais exercício desse na lousa, porque agora eu entendi. Gente, vontade de chorar. Passei exercício na lousa e na verdade, eu passei e pedi para eles irem na lousa, e não só fazer no caderno, ir na lousa fazer. E aí, eu desafiei ele. Ele falou assim, mas eu não tô entendendo. Vai na lousa, vai na lousa. E ele começou a fazer o exercício, bonitinho lá. Tan, 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 tan. Aí, eu, orientando, mediando ele. No final que ele terminou a exaustão, passa mais uns 3. Gente, que gostoso, fez sentido, né? Lembrando, pessoal, que cada pessoa, cada aluno, cada estudante é um ser único. Deve ser tratado como qual. A gente tem que olhar para as dificuldades de aprendizagem, para as limitações, de forma individual. Não fazer comparações, não ficar enaltecendo as qualidades dos outros, né? Ou só falando das partes negativas, né? E esquecer de ressaltar as positivas. Aquela história que eu já falei para vocês do boletim, né? Não adianta pegar o boletim e falar assim, nossa, o que é essa nota vermelha aqui? E tem mais um monte de azul, só tem aquela vermelha. Né? Então tem jeitos e jeitos de a gente trabalhar a comunicação não violenta, melhorar a autoestima da criança, motivar ele a estudar. Então, papai, mamãe responsável, não terceiriza a escola, a formação moral, ética e social do seu filho. Não forneça sempre para ele as bases educacionais, esses recursos que eu falei do dia a dia, interação com o aprendizado. Aprenda sobre o desenvolvimento do cérebro do seu filho, a fase que ele tá, como que o cérebro aprende. Ai, como é que eu vou fazer isso, Nathalie? Eu vou aproveitar aqui a deixa para poder convidar você, pai responsável, para ser meu aluno do curso TAP, tá? O TAP, T-A-P, é o Transformando o Aprendizado na Prática. Eu fiz uma live explicando sobre esse curso na terça-feira, então você pode procurar aqui no meu perfil. A inscrição para ser, né, um aluno TAP, ela vai até amanhã. E nós estamos no desconto de lançamento, que é a primeira vez que eu disponibilizo ele em forma totalmente digital. E aí vai até as 23h59 de amanhã, tá? Essa inscrição. Para você fazer a inscrição, né, assiste lá a live, vê se você gosta, se você vai achar legal para você. Clica no link da bio. Vai abrir uma página de inscrição, você vai preencher tudo bonitinho, tem como dividir, tá, o valor, formas diferentes de pagamento, e isso é muito importante para você, né, que quer transformar o aprendizado na prática dentro da sua casa. A maioria dos pais das crianças estão dispostos a fazer sacrifícios para comprar um tênis da moda para o seu filho. Mas tem muitos que protestam em gastar qualquer quantia para aprender como auxiliar o seu filho nos estudos em casa. Fica falando que isso é função da escola. Isso significa que a família acha mais importante investir no pé do filho do que no próprio aprendizado dele. Esse curso TAP é para você que quer ter resultados mais rápidos, mais eficazes em relação ao estudo do seu filho. Então aproveita esse momento para poder mais uma vez falar para você dar uma olhadinha lá na live que eu fiz especial, para você conhecer sobre o TAP. E se você sentir vontade de se inscrever, aproveita que é até amanhã às 23h59, ok? Foi um prazer muito, muito maravilhoso estar com todos vocês. Amei ver as mãozinhas acenando, os comentários aqui. Desejo a todos vocês uma ótima noite. E até o nosso próximo encontro. Lembrando que todo sábado, às 8 horas da manhã, a gente tem um cafezinho pedagógico. O tema é escolhido por vocês. Eu sempre lanço aqui as perguntinhas no meu story. Vocês que escolhem qual vai ser o tema. Então participa dessa escolha. E toda quinta-feira a gente ainda tá tendo a nossa série. Que é a série Meu Filho Não Gosta de Estudar. Nós estamos hoje no 6º episódio. Então teremos outros episódios aí pela frente.
Aproveitem essas oportunidades que eu ofereço aqui, né, de forma grátis para você, nas lives, os conteúdos que eu tenho aqui. Mas se você quer ir mais além, seja meu aluno TAP. Tchauzinho para vocês, fiquem com Deus e boa noite a todos. Até! Alguma coisa tá acontecendo que eu não tô conseguindo encerrar. Agora eu vou conseguir, gente. Tchauzinho.